O milionário estava esperando por um mecânico mais velho, mas quem chegou era uma mecânica jovem. O sol de Florianópolis brilhava intensamente sobre a mansão de César Monteiro quando o rugido da Ferrari azul subitamente cessou. O milionário de 45 anos, vestindo seu terno italiano impecável, saiu do veículo com o rosto contorcido de frustração. Suas mãos manicuradas bateram no volante enquanto tentava religar o motor, mas apenas um silêncio constrangedor ecoava pelo jardim, perfeitamente cuidado de sua propriedade. César não estava acostumado com contratempos. Em seus negócios, tudo funcionava como um relógio suíço e ele esperava o mesmo de seus brinquedos caros. A Ferrari, seu orgulho e alegria, havia sido comprada há apenas 3 meses e agora o deixava na mão justamente quando precisava impressionar investidores estrangeiros em um almoço importante. Com raiva crescente, pegou o celular dourado e discou para a concessionária mais exclusiva da cidade. Sua voz autoritária ecoou pelo telefone. Preciso de um mecânico experiente aqui agora, de preferência alguém mais velho, com décadas de experiência. Não aceito amadores mexendo na minha Ferrari. Enquanto aguardava, César caminhou nervosamente pela entrada circular de sua mansão, observando o relógio Rolex que adornava seu pulso. Cada minuto que passava representava dinheiro perdido e, pior ainda, uma possível humilhação diante de clientes importantes. Ele havia construído seu império imobiliário baseado na imagem de perfeição e controle absoluto. Do portão eletrônico, avistou uma van branca se aproximando. Finalmente, ajeitou a gravata e preparou-se para receber o especialista que resolveria seus problemas. Afinal, quando se paga caro, espera-se o melhor serviço disponível. A van parou em frente à mansão e César observou atentamente. A porta se abriu devagar, revelando não o mecânico experiente que havia solicitado, mas uma jovem de apenas 18 anos. Júlia Antunes desceu do veículo com movimentos seguros e determinados, vestindo um macacão azul marinho impecavelmente limpo, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo prático e carregando uma caixa de ferramentas profissional. Os olhos de César se arregalaram em descrença. Aquela não podia ser a solução para seu problema. Uma garota, praticamente uma criança, vinha resolver o que especialistas custaram milhares para instalar. Sua primeira reação foi de indignação total. Deve haver algum engano, murmurou para si mesmo, observando enquanto Júlia caminhava confiante em direção à Ferrari. Havia algo na postura dela, uma segurança que contrastava gritantemente com sua aparência jovem. Mas César já havia tomado sua decisão antes mesmo de dar-lhe uma chance. César aproximou-se rapidamente de Júlia, seus sapatos italianos fazendo ruído no piso de mármore da entrada. Seu rosto exibia uma expressão de desaprovação total, enquanto gesticulava em direção à jovem mecânica. "Escute, menina, deve haver algum mal-entendido", disse César com tom condescendente, cruzando os braços. "Eu solicitei especificamente um mecânico experiente e mais velho. Não preciso de estagiários aqui." Seus olhos percorreram Júlia de cima a baixo, claramente duvidando de suas capacidades. Júlia manteve a calma, acostumada com esse tipo de reação. Colocou a caixa de ferramentas no chão cuidadosamente e olhou diretamente nos olhos de César. "Senhor Monteiro, eu sou Júlia Antunes, mecânica especializada em veículos de luxo. A concessionária me enviou porque sou a mais qualificada para resolver problemas em Ferraris." "Qualificada?" César soltou uma risada sarcástica. "Você mal deve ter idade para dirigir. Imagine mexer em um carro que vale mais que uma casa." Não, isso não vai dar certo. Ligue de volta e peça para mandarem um profissional de verdade." A persistência de Júlia começou a se manifestar. Ela havia trabalhado duro demais para chegar até ali e não permitiria que preconceitos a impedissem de fazer seu trabalho. "Senhor, eu entendo sua preocupação, mas posso garantir que tenho toda a competência necessária. Já trabalhei em diversos modelos Ferrari, incluindo o seu 488 GTB.
César ficou surpreso ao ouvi-la identificar corretamente o modelo de seu carro, mas sua arrogância falou mais alto. Qualquer pessoa pode decorar nomes de carros. Isso não significa que sabe consertá-los. Minha Ferrari não é um brinquedo para experimentos de iniciantes. Dê-me apenas 5 minutos, insistiu Júlia, pegando sua caixa de ferramentas novamente. Se eu não conseguir identificar o problema nesse tempo, o senhor pode pedir outro mecânico. Mas posso assegurar que isso não será necessário. O milionário olhou para o relógio mais uma vez. Já estava atrasado para o compromisso importante, e chamar outro técnico significaria esperar pelo menos mais 1 hora. Sua impaciência começou a superar seu preconceito, ainda que relutantemente. Está bem, disse César com tom de resignação forçada. 5 minutos, mas não toque em nada até eu autorizar. E se você estragar alguma coisa, sua empresa vai pagar caro por isso. Júlia assentiu profissionalmente e caminhou em direção à Ferrari com passos firmes. Cada movimento dela demonstrava conhecimento técnico, desde a forma como segurava as ferramentas até como analisava visualmente o veículo. Mas César continuava cético, observando cada gesto com olhar crítico e preparado para interrompê-la ao menor sinal de incompetência. Júlia aproximou-se da Ferrari com a reverência de alguém que realmente compreende a engenharia por trás da beleza. Suas mãos tocaram delicadamente a lataria azul metálica enquanto contornava o veículo, observando cada detalhe com olhos treinados. César a seguia a poucos passos, claramente desconfortável com a situação. Primeiro, preciso ouvir, disse Júlia, dirigindo-se a César. O senhor pode tentar ligar o motor novamente? Sua voz demonstrava segurança técnica que contrastava com sua aparência jovem. César hesitou por um momento. Depois entrou no carro, relutantemente. Girou a chave na ignição e apenas um clique metálico ecoou, seguido de silêncio total. Tentou mais 2 vezes com o mesmo resultado frustrante. Perfeito, murmurou Júlia, fazendo anotações mentais. Agora vou abrir o capô. Ela localizou a trava interna e acionou o mecanismo com precisão, revelando o coração da máquina italiana. O motor V8 biturbo da Ferrari estava impecavelmente limpo, mas Júlia sabia que aparências podiam enganar. Colocou a caixa de ferramentas ao lado do carro e começou sua inspeção sistemática. Primeiro verificou as conexões da bateria, depois examinou os cabos de ignição com atenção meticulosa. César observava cada movimento, esperando ansiosamente por algum erro que confirmasse suas suspeitas. Cuidado com essas peças. Cada componente custa mais que o salário de um ano inteiro, advertiu com voz tensa. Entendo perfeitamente, senhor, respondeu Júlia sem desviar o foco. Suas mãos moveram-se com destreza entre os componentes, verificando conexões, testando cabos e analisando o sistema elétrico. Cada gesto demonstrava anos de estudo e prática, não os poucos meses que César imaginava. Após 3 minutos de inspeção silenciosa, Júlia sorriu discretamente. Havia encontrado o problema exatamente onde suspeitava. Um cabo de ignição estava frouxo, provavelmente devido às vibrações da condução esportiva que César tanto apreciava. Encontrei, anunciou calmamente, apontando para um conector específico. O cabo de ignição do 3º cilindro está com conexão defeituosa. É um problema comum em veículos de alta performance quando submetidos a acelerações intensas frequentes. César franziu a testa, aproximando-se para observar. Como você pode ter certeza? Não vejo nada de errado aí. Júlia pegou uma pequena lanterna de sua caixa e iluminou o local. Veja essa marca de oxidação aqui e note como o cabo está ligeiramente desalinhado. São sinais claros de conexão intermitente. Quando o motor esquenta e vibra, a conexão falha completamente. A explicação técnica de Júlia era precisa e detalhada, revelando conhecimento profundo que surpreendeu César. Mesmo assim, ele mantinha seu ceticismo, esperando que a jovem mecânica falhasse na execução do reparo.
Júlia ajustou a lanterna para iluminar melhor a área de trabalho e selecionou uma chave específica de sua caixa de ferramentas. Seus movimentos eram calculados e precisos, demonstrando a confiança de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Vou desconectar este cabo e limpá-lo adequadamente, explicou, dirigindo-se a César. Depois, reconectarei com o torque correto. O problema deveria estar resolvido em menos de 2 minutos. César continuava observando cada movimento com atenção redobrada, procurando qualquer sinal de hesitação ou erro. Secretamente, começava a ficar impressionado com a segurança técnica de Júlia, mas seu orgulho não permitia admitir isso. Com movimentos delicados, mas firmes, Júlia desconectou o cabo defeituoso. Pegou um spray de limpeza de contatos de sua caixa e aplicou no conector, removendo a oxidação que havia identificado. Suas mãos trabalhavam com a precisão de um cirurgião, respeitando cada componente da máquina italiana. A Ferrari é uma obra de arte mecânica, comentou enquanto trabalhava. Cada peça foi projetada para trabalhar em perfeita harmonia. Quando há uma falha, mesmo pequena, todo o sistema é afetado. Essas palavras tocaram uma corda sensível em César. Ele havia comprado a Ferrari não apenas pelo status, mas por genuína admiração pela engenharia italiana. Ouvir uma jovem de 18 anos falar com tamanha reverência sobre o veículo o fez questionar seus preconceitos pela primeira vez. Júlia terminou a limpeza e começou a reconectar o cabo, aplicando exatamente a pressão necessária. Pronto, anunciou, fechando o capô cuidadosamente. Agora vamos testar. Só isso? Perguntou César incrédulo. Você tem certeza que é suficiente? Absoluta, respondeu Júlia com um sorriso confiante. Gostaria de fazer as honras? César entrou na Ferrari com uma mistura de esperança e ceticismo. Colocou a chave na ignição e girou devagar. O motor despertou instantaneamente com um ronco perfeito, exatamente como deveria soar um V8 italiano bem ajustado. O som era música para os ouvidos de César. Ele acelerou levemente, ouvindo o motor responder com precisão absoluta. Cada rotação era perfeita, cada vibração estava no lugar certo. Sua Ferrari havia voltado à vida pelas mãos habilidosas de uma jovem que ele havia subestimado completamente. Por um momento, César ficou em silêncio dentro do carro, processando o que havia acabado de presenciar. Seus preconceitos começavam a desmoronar diante da realidade inegável. Júlia havia resolvido em minutos um problema que poderia ter levado horas para ser diagnosticado. César desligou o motor da Ferrari e saiu do carro lentamente, seu rosto revelando uma mistura complexa de surpresa, admiração relutante e constrangimento crescente. Júlia organizava suas ferramentas metodicamente, guardando cada item em seu lugar específico na caixa. Impressionante, murmurou César, mais para si mesmo do que para ela. Pela primeira vez desde que Júlia chegara, seu tom não carregava arrogância ou condescendência. Como aprendeu tanto sobre Ferraris tão jovem? Júlia fechou a caixa de ferramentas e olhou para César com olhos que revelavam determinação forjada por anos de luta. Desde os 8 anos eu frequento a oficina do meu avô. Ele me ensinou que mecânica não é sobre força bruta, mas sobre compreensão, paciência e respeito pelas máquinas. Seu avô também era mecânico? Perguntou César, genuinamente interessado pela primeira vez. Por 50 anos, respondeu Júlia com orgulho visível. Ele sempre dizia que um bom mecânico precisa ouvir o que o motor está dizendo. Cada barulho, cada vibração conta uma história. César caminhou ao redor da Ferrari, passando a mão pela lataria com nova apreciação. E você, já trabalhou em outros carros como este? Já consertei Lamborghinis, Porsches, McLarens, enumerou Júlia naturalmente. Cada marca tem sua personalidade única. A Ferrari tem uma alma italiana muito especial, temperamental, mas incrivelmente recompensadora quando tratada com o respeito que merece.
Essas palavras atingiram César de forma inesperada. Ele havia comprado a Ferrari como símbolo de status, não por verdadeira compreensão ou paixão. Ouvir uma jovem de 18 anos falar com tamanha profundidade sobre algo que ele pensava possuir o fez questionar suas próprias motivações. Júlia, disse César, hesitando um pouco. Eu devo um pedido de desculpas. Julguei você pela idade e aparência, não pela competência. Júlia sorriu com gentileza, sem demonstrar rancor. Senhor Monteiro, isso acontece frequentemente. As pessoas associam experiência apenas com idade, mas experiência real vem da dedicação e paixão pelo que fazemos. O milionário ficou em silêncio por alguns momentos, refletindo sobre as palavras dela. Sua vida inteira havia sido construída sobre aparências, status e primeiras impressões. Mas ali estava uma jovem que quebrava todos os seus paradigmas estabelecidos. Quanto eu devo pelo serviço? Perguntou, pegando sua carteira de couro italiano. A taxa padrão da concessionária, respondeu Júlia profissionalmente. Mas mais importante que o pagamento é saber que sua Ferrari está funcionando perfeitamente novamente. César percebeu que pela primeira vez em muito tempo havia encontrado alguém que trabalhava por amor à profissão, não apenas pelo dinheiro. Essa revelação o tocou de forma inesperada. César observou Júlia carregar sua caixa de ferramentas de volta para a van, seus movimentos ainda demonstrando a mesma competência e cuidado que havia presenciado durante o reparo. Uma sensação estranha tomou conta dele, algo que não sentia há anos, humildade genuína. Júlia, espere um momento, chamou, aproximando-se dela antes que entrasse na van. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela parou e se virou, curiosa. Claro, senhor Monteiro. Por que você escolheu ser mecânica? Quero dizer, uma jovem inteligente como você poderia seguir qualquer carreira. César hesitou, percebendo que suas palavras ainda carregavam preconceitos inconscientes. Júlia sorriu com paciência. Porque adoro o desafio de resolver problemas e trabalhar com minhas mãos. Cada motor é um quebra-cabeça único. E não há sensação melhor que fazer uma máquina complexa voltar à vida. E seus pais? Eles apoiam sua escolha? O sorriso de Júlia vacilou ligeiramente. Minha mãe trabalha como faxineira em 3 casas diferentes para pagar meus estudos técnicos. Ela sempre acreditou em mim, mesmo quando outros duvidavam. Essas palavras atingiram César como um soco no estômago. Ele pensou em sua própria filha, que aos 20 anos vivia confortavelmente sem nunca ter trabalhado um dia sequer, sustentada integralmente por sua fortuna. Meu avô sempre dizia, continuou Júlia, que competência não tem idade, gênero ou classe social. Tem dedicação, estudo e paixão pelo que fazemos. César sentiu uma pontada de vergonha ao lembrar de como havia tratado Júlia inicialmente. Sua arrogância havia quase o privado de presenciar demonstração genuína de excelência profissional. Júlia, posso confessar algo? Disse César, sua voz carregada de emoção. Há muito tempo não encontro alguém que realmente ame o que faz. No meu mundo, tudo gira em torno de dinheiro e aparências. O dinheiro é importante, respondeu Júlia com sabedoria, além de seus anos. Mas não deveria ser a única motivação. Quando fazemos algo que amamos, o trabalho se torna prazer. Naquele momento, César teve uma epifania. Havia construído um império, mas perdeu a paixão pelo caminho. Júlia, aos 18 anos, possuía algo que ele havia abandonado há décadas. Amor genuíno pelo trabalho. Você me ensinou algo valioso hoje, admitiu César. Muito além de consertar minha Ferrari. Júlia inclinou a cabeça curiosa. O que foi, senhor? Que competência real não vem com manual de instruções ou certificados caros, vem do coração e da dedicação verdadeira. Por primeira vez em sua vida adulta, César Monteiro sentiu-se genuinamente inspirado por alguém. E essa pessoa era uma jovem mecânica que ele havia tentado dispensar por preconceito. César permaneceu em silêncio por alguns momentos,
claramente processando uma ideia que começava a tomar forma em sua mente. Júlia aguardava pacientemente ao lado da van, respeitando o momento de reflexão do milionário. "Júlia", disse César finalmente, "posso fazer uma proposta?" "Claro, senhor Monteiro. Eu tenho uma coleção de carros clássicos em minha garagem particular. São cerca de 15 veículos de época que raramente saem porque sempre há algum problema mecânico." César gesticulou em direção à mansão. "Que tal dar uma olhada? Talvez você possa me ajudar a colocá-los novamente em funcionamento." Os olhos de Júlia se iluminaram com interesse genuíno. "Carros clássicos? Que modelos?" "Tenho um Porsche 911 de 1973, um Mustang Fastback de 1967, uma Jaguar E-Type de 1969. São máquinas incríveis, mas a maioria está parada há meses." A paixão de Júlia por automóveis falou mais alto que qualquer consideração prática. "Eu adoraria dar uma olhada, senhor. Carros clássicos são minha especialidade favorita. Cada um tem uma personalidade única." César conduziu Júlia através do jardim até uma garagem subterrânea que mais parecia um museu automobilístico. As luzes se acenderam automaticamente, revelando uma coleção impressionante de veículos históricos perfeitamente organizados. Júlia ficou boquiaberta. Caminhou lentamente entre os carros, observando cada detalhe com reverência de alguém que verdadeiramente compreendia a importância histórica de cada máquina. "Meu Deus!" murmurou, aproximando-se do Jaguar E-Type. "Este é um dos carros mais belos já criados. Enzo Ferrari chamava de o carro mais belo do mundo." César ficou impressionado com o conhecimento dela. "Você sabe muito sobre história automobilística. Meu avô me ensinou que para ser boa mecânica, preciso compreender não apenas como as máquinas funcionam, mas por que foram criadas daquela forma." Júlia passou delicadamente a mão sobre o capô do Jaguar. Cada época tinha suas limitações técnicas e seus sonhos. Estes carros representam momentos únicos da engenharia. "E todos eles têm problemas", suspirou César. "Já gastei fortunas com mecânicos especialistas que prometiam resolver, mas sempre há algo novo quebrando." Júlia sorriu com confiança. "Carros clássicos são como pessoas idosas. Precisam de cuidado constante e compreensão de suas limitações. Não adianta forçá-los além do que podem dar. Você se interessaria em cuidar deles regularmente? Posso pagar muito bem pelo serviço." Júlia hesitou um momento. "Senhor Monteiro, posso ser honesta? O dinheiro é importante, mas trabalhar com estas obras de arte seria um privilégio. Seria como cuidar de pedaços da história automobilística." César sorriu, reconhecendo na jovem a paixão genuína que ele havia perdido ao longo dos anos. "Então temos um acordo?" Nos dias seguintes, Júlia passou a frequentar regularmente a mansão de César. Cada manhã, chegava pontualmente com sua van e caixa de ferramentas, pronta para trabalhar nos carros clássicos. César, inicialmente apenas observador, começou a se interessar genuinamente pelo processo. "Por que você sempre conversa com os carros enquanto trabalha?" perguntou César, observando Júlia examinar o motor do Porsche 911. "Meu avô me ensinou que cada carro tem uma alma", respondeu ela, sorrindo. "Quando conversamos com eles, conseguimos sentir melhor o que está errado. Pode parecer estranho, mas funciona." César riu, algo que não fazia há muito tempo de forma tão espontânea. "E o que este Porsche está dizendo?" "Ele está reclamando que não sai para passear há meses", brincou Júlia. "Carros são feitos para correr, não para ficarem parados, acumulando poeira." Essa observação atingiu César profundamente. Ele havia comprado todos aqueles carros como símbolos de status, não por amor à condução. Raramente os dirigia, preferindo ostentar a coleção para impressionar visitas. "Júlia, quando terminar este reparo, que tal testarmos o carro juntos? Você pode me ensinar sobre as peculiaridades de cada modelo?" Os olhos de Júlia se iluminaram.
Sério, seria incrível. Cada carro clássico tem características únicas de pilotagem. Durante as semanas seguintes, uma rotina especial se estabeleceu. Júlia chegava cedo, trabalhava nos carros com dedicação total e depois saíam juntos para testes. César descobriu sensações que havia esquecido: o prazer da condução, o ronco específico de cada motor, a conexão entre homem e máquina. Sabe, disse César durante um passeio no Mustang restaurado, você me fez redescobrir por que comprei estes carros. Por quê? Perguntou Júlia, curiosa. Inicialmente foi por status, admito. Mas trabalhando com você, lembro da primeira vez que vi um carro clássico. Eu tinha 8 anos e meu pai me levou a uma exposição. Fiquei hipnotizado pela beleza e engenharia. Júlia sorriu. A paixão por carros geralmente nasce na infância. O importante é nunca perdê-la completamente. César percebeu que Júlia não estava apenas consertando seus carros. Estava ajudando a consertar algo dentro dele que havia se quebrado anos atrás. Sua capacidade de se apaixonar genuinamente por algo além do dinheiro. Júlia, posso confessar algo? Você está me transformando em uma pessoa melhor. Senhor César, cada pessoa tem bondade dentro de si. Às vezes só precisa de alguém para lembrá-la disso. Naquele momento, César compreendeu que havia encontrado muito mais que uma mecânica competente. Havia encontrado uma professora de vida que, sem perceber, estava mostrando o caminho de volta para sua humanidade perdida. Algumas semanas depois, durante uma manhã chuvosa de inverno, César recebeu uma ligação inesperada. Era Júlia, mas sua voz soava diferente, tensa e preocupada. Senhor César, preciso cancelar nosso trabalho hoje. Minha mãe está no hospital e... A voz dela falhou por um momento. O que aconteceu? Perguntou César, genuinamente preocupado. Ela passou mal no trabalho. Os médicos dizem que a exaustão severa, combinada com anemia. Ela tem trabalhado demais e se alimentado mal para economizar dinheiro para meus estudos. César sentiu o coração apertar. Júlia, você está no hospital? Vou até aí. Não precisa, senhor. É só... Nonsense. Me passe o endereço. 30 minutos depois, César chegou ao hospital público com uma Ferrari. O contraste entre seu carro luxuoso e o ambiente simples não passou despercebido. Mas ele não se importava. Encontrou Júlia na sala de espera, visivelmente abatida. Como ela está? Perguntou, sentando-se ao lado dela. Estável, mas os médicos dizem que ela precisa de repouso total por pelo menos 1 mês. O problema é que, sem trabalhar, não teremos dinheiro para... Júlia não conseguiu terminar a frase. César ficou em silêncio por um momento, processando a situação. Aqui estava uma família que sacrificava tudo pela educação da filha, enquanto ele gastava em um dia mais do que elas viam em 1 ano. Júlia, quanto sua mãe ganha por mês? Ela hesitou, claramente constrangida. Senhor, não quero caridade. Não é caridade, é justiça. César pegou o talão de cheques. Vou pagar os gastos médicos da sua mãe e garantir que vocês tenham estabilidade financeira pelos próximos meses. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Júlia. Eu não posso aceitar isso. Claro que pode. Você me deu algo muito mais valioso que dinheiro, me devolveu a paixão pela vida. César entregou o cheque. Além disso, preciso da melhor mecânica de Florianópolis cuidando dos meus carros. Júlia abraçou César, chorando de gratidão e alívio. Muito obrigada. Não sei como retribuir. Você já retribuiu, disse César emocionado. Você me ensinou que competência real vem do coração, que idade não define capacidade e que às vezes as maiores lições vêm das pessoas mais inesperadas. Naquele hospital simples, o milionário arrogante completou sua transformação. Júlia não apenas havia consertado sua Ferrari, havia consertado sua alma, mostrando que verdadeira riqueza está em usar nossos privilégios para ajudar outros a alcançar seus sonhos.
6 meses depois, a oficina Antunes e Monteiro, especialistas em clássicos, abriu suas portas em um prédio moderno no centro de Florianópolis. César havia se tornado sócio investidor de Júlia, fornecendo não apenas capital, mas também sua rede de contatos entre colecionadores de carros de luxo. Júlia, agora com 19 anos, dirigia a oficina com a mesma competência que havia demonstrado naquele primeiro dia. Sua mãe, totalmente recuperada, trabalhava na administração do negócio, finalmente podendo se dedicar a uma única atividade bem remunerada. Nunca imaginei que um dia teria minha própria oficina, disse Júlia a César, enquanto observavam o movimento crescente de clientes. E eu nunca imaginei que uma jovem de 18 anos mudaria completamente minha perspectiva de vida, respondeu César, sorrindo. A oficina havia se tornado referência na cidade, não apenas pela qualidade técnica, mas pela filosofia de trabalho que Júlia implementara. Respeito pelos clientes, paixão pela profissão e tratamento igual para todos, independentemente de idade, gênero ou classe social. César havia mudado radicalmente sua forma de ver o mundo. Criou um programa de bolsas para jovens interessados em mecânica, especialmente mulheres, e passou a avaliar pessoas por competência, não por aparência ou origem. Sabe qual foi a melhor decisão da minha vida? Perguntou César a Júlia durante o almoço de comemoração do primeiro aniversário da oficina. Comprar a Ferrari? Brincou ela. Não! Foi deixar minha arrogância de lado e dar uma chance para uma jovem mecânica mostrar sua competência. Júlia sorriu. E sabe qual foi a minha melhor decisão? Me contar? Insistir em fazer meu trabalho mesmo quando não acreditaram em mim. Meu avô sempre dizia, competência fala por si só, mas às vezes precisa falar um pouco mais alto. César riu, lembrando-se da determinação dela naquele primeiro dia. A Ferrari azul ainda estava em sua garagem, funcionando perfeitamente. Mas agora ele a dirigia por prazer, não por ostentação. A história de César e Júlia se espalhou pela cidade, inspirando outros empresários a reconsiderarem seus preconceitos. Jovens mecânicas começaram a surgir, motivadas pelo exemplo de Júlia. A própria universidade local criou um curso técnico em parceria com a oficina, quebrando barreiras tradicionais. Você sabe qual é o maior motor que já consertei? Perguntou Júlia a César, enquanto observavam um grupo de jovens aprendizes trabalhando. Qual? Seus preconceitos, respondeu ela com um sorriso travesso. Foi o reparo mais importante da minha carreira. César abraçou Júlia como uma filha. E você sabe qual foi a melhor coisa que minha Ferrari quebrada me trouxe? O quê? A chance de conhecer a mecânica mais competente de Florianópolis. E mais importante, uma amiga que me ensinou que competência não tem idade, gênero ou classe social. Tem coração, dedicação e paixão. Naquele dia ensolarado, olhando sua oficina próspera e os jovens aprendendo, Júlia soube que havia cumprido o legado do avô. Provou que competência verdadeira fala mais alto que qualquer preconceito. E César aprendeu que, às vezes, as maiores lições da vida vêm das pessoas que menos esperamos, em momentos que nunca planejamos. A Ferrari continuava ronrando perfeitamente, mas a verdadeira máquina que Júlia havia consertado era o coração de um homem que aprendeu a enxergar o mundo com novos olhos. E essa foi a reparação mais importante de suas vidas. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.